Pessoal, olá, eu sou Nureddin Alan, advogado trabalhista e sindical, atuo na área, especificamente na área trabalhista, atuando na defesa de interesses de trabalhadores e de sindicatos respectivos, professor nas horas vagas. Estou hoje aqui para conversar, tratar com vocês sobre um dos temas que tem tido uma grande exposição e uma grande dimensão em vários meios de comunicação, que se trata da reforma trabalhista, a Lei 13.467, que estabeleceu uma série de alterações no âmbito dos contratos de trabalho, do processo do trabalho também, mas o nosso tema aqui será adstrito a questões relativas aos contratos de trabalho, sobretudo novas modalidades de contratos de trabalho que foram introduzidas por essa legislação. Pois bem, antes de adentrar no tema especificamente relativo aos contratos de trabalho, as alterações impostas por essa legislação, me parece necessário fazer uma pequena contextualização da maneira como essa legislação é inserida no na nossa sociedade, no nosso campo de relações sociais, e sobretudo pela polêmica que ela traz. E ela exatamente traz uma polêmica muito grande, uma polêmica gritante, exatamente por conta da inexistência de um diálogo social, de um diálogo com todos os atores, os protagonistas no âmbito das relações de trabalho, do direito do trabalho. A ausência desse diálogo efetivamente gerou, através de um processo temerário de tramitação legislativa, um processo inconstitucional de tramitação legislativa, isso acarretou uma legislação extremamente conturbada, com dispositivos técnicos ruins. Não há como utilizar um termo mais brando do que esse, muitas atecnias, muitas impropriedades, muitas distorções de conceitos, muita inversão de conceitos. Então, de fato, essa legislação, exatamente pela maneira como ela tramitou, de maneira muito acelerada e sem essa discussão, sem esse diálogo social, ela traz no seu texto um sem número de imprecisões, de incorreções, e que, efetivamente, uma vez inseridos no mundo legal, dentro das relações de trabalho, trazem de fato incertezas, confusões e dificuldades em sua interpretação. Apenas para que você tenha uma ideia, o Código de Processo Civil, por exemplo, o Código Civil, por exemplo, tiveram tramitações muito extensas dentro do Parlamento brasileiro e foram finalizados a partir de um longo e exaustivo diálogo com todos os atores sociais que estão envolvidos nesse segmento. E a CLT, essa 13.467, ela, num espaço de 90 dias, teve seu texto aprovado, alterado, aprovado, e a sua tramitação num prazo também muito curto, de 120 dias. Então, muito do que se discute hoje, muitas das confusões e das incertezas que essa legislação traz, decorre efetivamente, sim, desse processo acelerado, tumultuado, antidemocrático e inconstitucional que essa legislação, que precede essa legislação. Por essa razão, enfim, ainda que com todos esses vícios de origem, é uma legislação que foi aprovada, uma legislação que está em vigor, que entrou em vigor, e a partir disso, efetivamente, precisamos tentar compreendê-la, entendê-la e tratá-la. Pois bem, tanto é uma legislação que apresenta uma série de imprecisões, dificuldades, que 5 dias após a entrada em vigor da Lei 13.467, foi editada uma medida provisória, 808 de 2017, tratando de correções do texto da reforma. E essa aula de hoje, esses esclarecimentos relativos a essas questões, tem como perspectiva, e esse fator cronológico, né, é necessário, a 13.467 que entrou em vigor no dia 11 de novembro, e a medida provisória 808 de 2017, que estabeleceu alterações à 13.467. Ou seja, essa medida provisória ainda está pendente de finalização, porque sofreu pelo Congresso
mais de 900 emendas, então, ou seja, ainda podem surgir alterações no texto legal, e por essa razão faço aqui esse recorte cronológico para que se compreenda que essa exposição parte dessa perspectiva, desse momento, digamos, de vigência da lei e da imediata apresentação da medida provisória 808. Pois bem, vencido isso, um dos fatores mais importantes e relevantes no âmbito dessa legislação diz respeito à discussão de direito intertemporal. É uma matéria, de fato, mais específica no âmbito do direito, e essa exposição aqui é direcionada efetivamente para todo tipo de público, não é um direcionamento específico no âmbito jurídico, no âmbito de quem atua no mundo do direito, buscando efetivamente fazer um esclarecimento pleno a partir de uma linguagem direta em relação a essa questão. Mais uma questão uma situação que é importante destacar é relativa ao direito intertemporal, ou seja, a legislação como se propaga, como se defende, muitos defendem, ela tem aplicação no âmbito do direito material, aqui voltada essa discussão para o direito material. Ela possui aplicação imediata, ou seja, ela tem vigência imediata aos contratos de trabalho vigentes. Essa é uma questão que possui hoje no âmbito doutrinário um sem número de posições e não encontra nem um pouco de tranquilidade. Pois bem, é importante destacar aqui que, como trata a nossa legislação brasileira, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o artigo 6º estabelece um critério de interpretação para a aplicação da norma quando alterada. E esse critério é um critério efetivamente objetivo, ou seja, ele admite que a legislação nova tem eficácia imediata, aí observado exceções, como por exemplo, se estabeleceu para a Lei 13.467 um vacatio legis, que a gente chama que é um espaço entre a sua, digamos, aprovação e a entrada em vigor, mas a partir do momento que ela entra em vigor, é necessário destacar que a legislação a legislação nova ela tem aplicação imediata, ou seja, vencida o vacatio legis, aos contratos vigentes sim, mas observados alguns requisitos que a lei de introdução nos apresenta, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ou seja, direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. São 3 elementos que também estão reproduzidos na Constituição Federal, no artigo 36, ou seja, a Constituição Federal estabelece também que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Pois bem, mas nesse contexto, o que nós temos em relação à Lei 13.467? Nós temos contratos que são vigentes, que se iniciaram na legislação anterior, ou seja, se iniciaram a partir da legislação anteriormente vigente e sofrem por conta da entrada em vigor da Lei 13.467, eles têm um efeito de continuidade, iniciaram-se numa lei e estão hoje vigentes a partir de uma nova legislação. A grande questão é, a Lei 13.467 efetivamente se aplica de imediato a esses contratos? Bom, a busca de interpretação, a busca da resposta a esse fator, ele se encontra no nosso próprio sistema de normas. Ou seja, o direito de trabalho, ele é pautado, ele é formado, ele é construído a partir da ideia e da perspectiva de que o contrato de trabalho precisa ser protegido, ou seja, a relação de trabalho ela tem um âmbito de proteção. Por quê? Porque se reconhece, se admite, um elemento incontroverso, que há uma desigualdade, há uma assimetria, há um desequilíbrio fundamental dentro da relação do contrato de trabalho. Por conta disso, o direito do trabalho é construído a partir de princípios que visam a proteção de quem é hipossuficiente numa relação contratual. E essa proteção não é algo estranho ao nosso direito, não é uma exclusividade do direito do trabalho. O Código de Defesa do Consumidor, ele admite, reconhece em toda a sua estrutura esse elemento de proteção ao consumidor a partir da admissão de que existe uma diferença, uma assimetria entre o consumidor e, enfim, o prestador de serviço, a empresa, aquele que detém os bens de serviço.
O nosso próprio Código Civil estabelece no âmbito das relações contratuais, e tem títulos para isso, também da mesma forma, regras e critérios de proteção àquele que é aderente nos contratos de adesão. Ou seja, mesmo no âmbito do direito civil, existem regras que protegem aquela, e presumindo que seja uma relação de iguais no âmbito do direito civil, existem regras que protegem o mero aderente, aí, o famoso e conhecido contrato de adesão, aquele em relação ao qual o aderente, independentemente de quem seja, não detém poder e possibilidade de discussão de algumas cláusulas contratuais. Pois bem, o contrato de trabalho é um modelo de contrato de adesão, é um tipo de contrato de adesão, porque há um estipulante, que é o empregador, e há um mero aderente, que é o empregado. A partir dessa condição, se compreende, se entende efetivamente, como disse, não é uma prerrogativa exclusiva do direito do trabalho, não obstante essa relação no âmbito do direito do trabalho seja mais aguda. Por quê? Essa assimetria ela é mais presente exatamente por conta da existência de uma relação, uma subserviência, uma subordinação econômica, ou seja, há uma dependência financeira daquele que adere ao contrato. Isso diferente das relações existentes, dos outros modelos de contrato que não são contratos que não são do âmbito do direito do trabalho. Ou seja, é muito claro que o direito do trabalho, o contrato de trabalho, possui características absolutamente específicas. E a partir dessas características, efetivamente se compreende a necessidade de elementos de proteção àquele que é um mero aderente, aquele que na relação não consegue, não tem condições contratuais de estipular as regras e a direção contratual. Pois bem, visto isso, por ocasião da interpretação dessa nova legislação em relação aos contratos de trabalho vigentes, é importante que se destaque que se busca, a partir da Lei 13.467, sem dúvida alguma, indiscutivelmente, abalar a estrutura dessas relações, a contextualização e o cerne dessa legislação tem o claro propósito de abalar essas estruturas, abalar essa veia, esse âmbito protetivo que existe dentro da relação do contrato de trabalho. Entretanto, não há alteração pela 13.467 de vários princípios, vários dispositivos legais que atuam na condição de princípios do direito do trabalho, que continuam e permanecem rígidos. E exatamente na interpretação da aplicabilidade ou não imediata de vários dispositivos da legislação, quando se trata e quando se utiliza a ideia que é um dispositivo constitucional e um dispositivo legal, de se proteger o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, se está deixando muito claro que a legislação não pode trazer, a legislação nova não pode trazer, no âmbito do direito do trabalho, observados esses três elementos, também outros inerentes ao direito do trabalho, qual seja o princípio protetivo, o princípio da norma mais favorável, interpretado em favor do trabalhador. Esses princípios, esses conceitos não são alterados, ou seja, além da perspectiva de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são obstáculos à incidência de imediato de proposições de alteração de regras do contrato de trabalho dentro dessa relação contratual, nós temos sim, claramente, princípios de proteção espelhados no artigo 8º da CLT, no artigo 9º da CLT, no artigo 444 da CLT, no artigo 468 da CLT. São dispositivos legais que estabelecem uma proteção contratual. O artigo 444 da CLT, ele estabelece que condições mais benéficas, ainda que não positivadas, ainda que não normatizadas, ainda que decorrentes da habitualidade praticada dentro de uma relação contratual, não podem ser alteradas. Pois bem, se uma questão efetivamente de um determinado contrato de trabalho que se integra ao contrato de trabalho pela habitualidade, muito mais se estivermos tratando dessa integração e incorporação a partir de dispositivos legais vigentes
até a entrada em vigor da Lei 13.467. Na mesma medida, o artigo 468 da CLT, ele trata que alterações lesivas não podem ser praticadas. O caput desse dispositivo não foi alterado. Ora, se eu tenho uma condição mais vantajosa, mais benéfica, pautada em princípios do direito do trabalho que não foram alterados estruturalmente, princípios do direito do trabalho traduzidos em disposições legais, dentro desses artigos que foram referidos. Artigo 8º, 9º, 444 e 468, insisto, cujos caputs não foram alterados pela Lei 13.467. Pois bem, e um elemento que é interessante também na perspectiva de interpretação da vigência, da aplicação ou não da Lei 13.467 a contratos vigentes, diz respeito a, num primeiro momento, uma absoluta inexistência de critérios de aplicabilidade dessa legislação, critérios de intertemporalidade, ou seja, quando está fazendo uma tentativa de reforma estrutural, como é o caso de como se apresentou com um sem número de alterações, uma alteração em inúmeros dispositivos presentes na CLT, não é possível que isso se faça sem regras de transição, sem regras de intertemporalidade. A mera vacatio legis, o espaço entre a aprovação da lei e a sua entrada em vigor, não se presta a solucionar essas questões. Pois bem, a própria CLT, no seu texto original, quando entrou em vigor em 1943, ela dispunha e dispõe ainda de um dispositivo legal que tratava efetivamente de critério de intertemporalidade, de aplicação de regra no âmbito do direito material, sobretudo, que é o nosso foco aqui dentro dessa exposição. O artigo 912, ele permanece na CLT e foi inalterado. O que dispõe o artigo 912? Ele trata que os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas antes da vigência dessa consolidação. Pois bem, poder-se-ia entender que, a partir desse dispositivo, a compreensão é que a legislação, a Lei 13.467, se aplica de imediato. Por quê? Em síntese, quais são os dispositivos de caráter imperativo? Dispositivos que tratam de saúde e segurança, dispositivos que tratam sobre jornada de trabalho, dispositivos que tratam sobre salário e remuneração, ou seja, basicamente a estrutura da alteração da reforma. Entretanto, esse dispositivo, esse comando legal, o artigo 912, ele necessita também ser contextualizado, ou seja, ao tempo de entrada em vigor dessa legislação da CLT em 1943, nós não tínhamos uma legislação específica no âmbito das relações de trabalho. E a ausência dessa legislação específica fez com que o disposto na CLT, o trazido pelo comando descrito pela CLT, eram regras sempre, e sem exceção, na verdade uma exceção, mas sempre mais favoráveis, mais vantajosas e mais benéficas no âmbito das relações contratuais em relação àquelas existentes. Então, é necessário buscar aí no âmbito da legislação que entrou em vigor em 1943, que o artigo 912 procurou estabelecer, e a história da norma é importante, estabelecer que a legislação mais favorável, a legislação mais vantajosa, alinhada aos princípios do direito do trabalho, que, insisto, permanecem rígidos e têm status legal, como há pouco trazido, que essa legislação mais favorável, apresentada pelo texto consolidado, teria aplicação imediata. Isso pode ser entendido e compreendido a partir da leitura do artigo 919 da CLT. É um artigo que, na verdade, quase em desuso, e aqui adoto uma perspectiva do professor Pepe Chaves, desembargador do TRT de Minas Gerais, que trata o seguinte, o artigo 919. Ele estabelece que aquelas regras do 912 de aplicação imperativa, imediata, teriam uma única ressalva, a da hipótese do empregado bancário admitido até a data de vigência da presente lei, fica assegurado o direito à aquisição da estabilidade nos termos do artigo 15 do decreto que ele faz referência. Ou seja, a CLT não trazia essa condição de estabilidade, a CLT não trazia essa regra para o trabalhador bancário. Então, as regras
a partir da perspectiva do artigo 912, são de aplicação imperativa e imediata, porque se entendia, se compreendia isso muito pacificado, que a legislação que se apresentava no texto consolidado era mais vantajosa do que todo o sistema legal existente. Quando se encontrou uma situação cuja vantagem não existia, o texto legal objetivamente excetuou essa situação da norma, ou seja, aplica-se de imediato a consolidação, ressalvada a hipótese do artigo 919, porque existia uma regra mais vantajosa e mais benéfica, ou seja, preservou-se a ideia da regra mais vantajosa e mais benéfica. Pois bem, essa é a estrutura do direito do trabalho. Não obstante, a Lei 13.467, se isso tente alterar, tente desestruturar esses conceitos, o texto rígido da CLT, ou seja, a base estrutural, a base concreta que solidifica e consolida a perspectiva do que é o direito do trabalho, não foi alterada. Não sendo alterada, é inadmissível que se compreenda que uma legislação que sim estabelece situações contratuais desvantajosas possa ter aplicação imediata a esses contratos, com o condão de a esses contratos trazer ou estabelecer ou impor condições contratuais piores do que aquelas existentes. Então, que a Lei 13.467 se aplica a partir de tem validade a partir de sua vigência, sem dúvida alguma. Agora, a sua incidência, a sua validade, o seu poder de alteração dos contratos de trabalho, a partir dos dispositivos efetivamente alterados, não me parece ter a possibilidade de aplicação imediata. Fato, várias situações deverão ser analisadas no caso concreto, deverão ser analisadas a partir dessa perspectiva de vantagem, benefício, retrocesso de uma condição contratual existente. Me parece, insisto, que a leitura do artigo 9º da CLT, do artigo 444 da CLT, do artigo 468 da CLT, do artigo 912 da CLT, a interpretação trazida a partir do artigo 919 da CLT, nos dá um campo de possibilidade de interpretação, e essa interpretação não pode ser objetiva, ela não pode ser descontextualizada de um sistema de normas. Ou seja, se eu tenho um direito do trabalho pautado num princípio fundamental, ou em vários princípios fundamentais, eles não podem ser afastados por conta de uma perspectiva meramente positivista, de que se a norma entrou em vigor, ela se aplica sem racionalidade alguma a todos os contratos vigentes, sem a análise desses critérios de interpretação na perspectiva do prejuízo ou não àquela relação contratual. Então, me parece equivocado afirmar que a Lei 13.467 se aplica com o condão, com o poder de alterar os contratos de trabalho vigentes. Em que sentido? Um trabalhador, por exemplo, exemplificando, que tem uma relação contratual que não é de contrato intermitente, por exemplo, não pode passar a ter um contrato intermitente. Por quê? Porque claramente isso, e esse exemplo ele é mais contundente e mais claramente visualizado. Por quê? Porque eu tenho um prejuízo objetivo. Iremos tratar aqui do contrato intermitente, há vários danos no contrato intermitente. Então, se eu admitir que a legislação se aplica aos contratos de trabalho vigentes, ponto, me permitiria estabelecer a esse contrato existente uma mera alteração contratual, um aditivo contratual, e esse aditivo contratual transformaria um contrato que é hoje pautado numa lógica, numa perspectiva, em um contrato intermitente, por exemplo. Ainda que esse aditivo contratual seja admitido e assinado e aceito em tese, aderido, que é o termo mais adequado, pelo trabalhador, pelo empregado, essa adesão necessita ser analisada de acordo ou nos termos das regras do artigo 444, do artigo 468 da CLT Caput, do artigo 9º da CLT, ou seja, desse sistema de normas que ainda existe, que é pré-existente, a Lei 13.467, que é inerente ao direito do trabalho. Então,
Esse exemplo muito caracteriza a impossibilidade de maneira objetiva, cega e seca essa transformação contratual. É óbvio que em algumas situações se pode compreender que essa alteração, essa remessa a dispositivo da lei possa não trazer ao trabalhador o prejuízo econômico, um prejuízo de ambiente de trabalho, enfim, isso necessita ser avaliado no caso concreto. Mas a regra geral é de que a condição iniciada, anterior à Lei 13.467, condição contratual iniciada antes da Lei 13.467, deve, sem dúvida alguma, prevalecer, pautada não em subjetivismos, não em teorias alternativas, mas sim em dispositivos que estão no sistema de normas, no sistema legal. Não há nenhum invencionismo, não há nenhum criacionismo nessa perspectiva. São dimensões absolutamente vinculadas ao texto de lei. E para finalizar a questão da intertemporalidade, a aplicação da legislação, me cabe aqui, ao tempo dessa aula, como dito, dessa exposição, a medida provisória 808 de 2017, editada 5 dias após a entrada em vigor da Lei 13.467, ela traz, além das inúmeras alterações que, enfim, integram aqui a exposição, ela traz um dispositivo que fala, o artigo 2º, que a disposição da Lei 13.467 se aplica aos contratos vigentes. Pois bem, aqui também há uma discussão de intertemporalidade grave, uma violação constitucional e legal gravíssima. Por quê? A Lei 13.467 entrou em vigor sem nenhum tipo de afirmação assertiva clara quanto à regra de transição, quanto à sua incidência, sua aplicação. Pois bem, após a entrada em vigor, não me parece razoável, nem razoável é um termo brando, é absolutamente inconstitucional, por meio de uma medida provisória, um artigo que remeta a validade ou aplicação que remeta, retroaja a Lei 13.467. Porque o dispositivo é esse, diz que a lei que já havia entrado em vigor se aplica aos contratos vigentes. Na verdade, vimos aqui que a lei tem eficácia imediata, observado, se for o caso, a vacatio legis, isso aconteceu. Mas a lei não pode retroagir no âmbito do direito do trabalho. As únicas hipóteses de retroatividade da legislação que nós conhecemos, no tributário para benefício do contribuinte e no penal em benefício do réu. Então, quando um dispositivo presente em medida provisória retroage os efeitos de uma legislação, é uma violação constitucional absoluta, violenta. Então, esse dispositivo que diz que se aplica aos contratos, que a Lei 13.467, que entrou em vigor dias antes, se aplica a todos os contratos vigentes, não tem validade alguma. Por quê? Porque viola esse dispositivo, ou seja, não há como retroagir a validade da norma. A partir do momento que a Lei 13.467 entrou em vigor, e isso ocorreu no dia 11 de novembro de 2017, todas essas questões de intertemporalidade que eu trouxe, elas devem ser buscadas no sistema legal e não a partir de uma medida provisória posterior que estabeleça daí sim um critério de vigência de contratos. Então, me parece de fato um ato absolutamente inconstitucional, ilegal e até desesperador na tentativa de se impor, de se estabelecer a partir de um critério de verticalidade, a vigência de uma legislação, a contratos, insisto, em vigor, afastando totalmente discussões e perspectivas de controle de legalidade, constitucionalidade, convencionalidade, que são inerentes aos princípios também do direito do trabalho. Então, nesses termos, finalizo aqui, estabelecendo que a regra geral a ser adotada no que diz respeito à Lei 13.467 em relação aos contratos em vigor é uma regra de inaplicabilidade. Assim, a lei é vigente, mas os efeitos dessas alterações legais
precisam ser analisados unicamente a partir da perspectiva se há ou não lesão, prejuízo, retrocesso aos contratos de trabalho iniciados a partir de uma outra legislação ou a partir de regras que eram diferentes. Então essas regras não podem possuir alteração na vigência no curso do contrato, e isso inclusive uma regra trazida do âmbito do direito civil também, que é pautado no princípio da segurança jurídica, ou seja, as partes precisam saber o que elas contrataram, elas precisam saber em que regra aquela relação contratual que foi encetada será tratada. Por essas razões todas, a validade ou os efeitos da Lei 13.467, sobretudo das alterações no âmbito de jornada, salário, saúde e segurança, só podem afetar os contratos caso observadas as condições mais vantajosas, caso inexista prejuízo na alteração legal. Então essa é a perspectiva que deve ser adotada como vetor fundamental e primordial para a discussão de critérios de intertemporalidade e de aplicação ou não da Lei 13.467 aos contratos em vigor, sobretudo aos contratos que possuíram afetação a partir da alteração legal. Até a próxima. Obrigado.